Saudações, caros seres humanos. Eu vou reagir a esse vídeo. É o psicólogo Fábio Perim. Vamos ver aqui. Neuropsicologia, neurociência. Meu nome é Igor, eu sou psicólogo também. Tá, eu não sou neurocientista. Tô fazendo mestrado agora em compreensão e leitura. Também atendo com a TCC. A mesma abordagem que ele, inclusive. Vamos ver. Transtorno, sobre tudo. Sobre tudo. Estamos livres para falar sobre tudo. Não estamos livres, mas vamos falar sobre tudo que vocês desejam falar e que o público quer ouvir, né? Eles nos controlam hoje. O nosso público nos controla. O público de vocês não controla vocês? Controla. Não muito. Daqui é uma coisa interessante. Daqui vai ser uma área da psicologia que a gente chama de análise do comportamento. Eu acho que ele vai explicar melhor aqui. Vamos ver. No ao vivo aqui não, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente se sente controlado como? Essas pautas, por exemplo, neurocientíficas estão muito em alta. O pessoal tá curtindo muito. Então, de certa forma, eles estão controlando a gente. Então sim. Estão se controlando. Você respondeu para ele agora a pergunta dele. Quem é que estava controlando a tua resposta? Eu? Não, a pergunta dele. Pronto, ele explicou bem aqui, sem dar os nomes, mas daqui é a análise do comportamento. Né? Um comportamento é controlado pela consequência. Nesse caso aqui foi a consequência do perguntar do outro que controlou a resposta. A pergunta dele é que controlou a tua resposta. Caramba. Né? Ele tá te controlando. Legal, né? Na psicologia a gente tem muitas linhas assim. Algumas são mais quantitativas, mais baseadas em evidência. A análise do comportamento é uma abordagem baseada em evidência, embora boa parte dos estudos sejam mais de estudo de caso. Isso tem algumas implicações que talvez não valha a pena trazer aqui. Eu não sou analista de comportamento, mas análise de comportamento tem evidências convincentes para muitas coisas. Como eu falei, eu atendo com TCC, terapia cognitivo comportamental, que vai usar uma parte da análise de comportamento, mas vai usar outras coisas. Mas aí vai mudar, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, por exemplo, para análise do comportamento não tem crença, porque para eles o conceito de mente é usado de uma maneira equivocada, vamos dizer assim. E alguns vão dizer que nem tem mente, né? O que tem é comportamento. Não tem como a gente ver dentro da cabeça se tem uma mente. Então, para eles, não tem mente. Tem um negócio que a gente chama de comportamento governado por regras. Né? Então, a mente vai ser um relato verbal. Tá, desculpa aí os behavioristas que estiver vendo isso. Simplificando muito. Mas vamos ver aqui o vídeo do... Não, beleza. Vamos lá. E você tá controlando ele e agora você tá me controlando. Então, não tem como a gente dizer que a gente tem controle sobre o nosso comportamento, porque a gente responde para o ambiente, certo? E a gente responde para o ambiente a partir de um conjunto de informação que a gente tem mais ou menos armazenado e que a gente consegue acessar para responder essas questões. Então, a gente nunca está sob controle próprio, sempre sob controle do ambiente. Aliás, tem uma coisa que eu... Fabuloso a explicação dele. Muito didático. Aqui ele já trouxe algumas coisas internas, né? Que talvez o analista do comportamento não iria utilizar, né? Armazenar informação, por exemplo. Eles talvez não trabalhem tanto com isso, mas fabuloso. Uma coisa que vocês devem se perguntar, como é que eu sei se esse cara é psicólogo mesmo? Ele não vai ser um... Como é que eu sei que esse cara não é um charlatão? A gente, sei lá, pode vir na rede social. Beleza. Aqui na rede social dele, avaliação... Neurociência, avaliação neuropsicológica, terapia cognitivo-comportamental. Mas, ok, qualquer pessoa pode botar isso no bio. Uma maneira boa da gente saber se a pessoa de fato é um cientista é botando o Lattes dele, né, o currículo dele. Então, sei lá, Fábio Perim, escavador. E aqui, eu dei uma olhadinha antes, né, e note que o Fábio Perim, de fato, é psicólogo, ele tem graduação em psicologia. Terminou em 98. E ele tem um mestrado em neurociências, então, de fato, ele é um neurocientista. Ele não tem doutorado, mas também não precisa, né? Ele tem especialização em avaliação neuropsicológica. Então, esse cara aqui, de fato, é um cientista. Tá? Então, uma boa maneira de você descobrir é colocando o nome da pessoa escavador. Se ele não tiver um currículo no Lattes ou no escavador, é uma coisa para desconfiar. Inclusive, se você botar meu nome, vai tá lá, inclusive. O meu tá desatualizado, o meu escavador, mas o meu Lattes tá atualizado. No meu vai estar lá, graduado em psicologia e mestrando, bolsista. O tempo nem da gente... Se botar outro nome também. Aqui, apareceu do lado... vocês não estão vendo. Mas deixa eu...
Aqui, o Weslan. Como a gente sabe que o Weslan de fato é psicólogo? Tem como botar também, né? Weslan Delanogari Escavador. E a gente vai ver que, de fato, ele tem a graduação em psicologia e mestrado em neurociências. Ele tá fazendo agora o doutorado em neurociências. Joia? Então assim que a gente sabe se uma pessoa, de fato, é neurocientista ou é pesquisador, é cientista mesmo. E começar a gente já tá... Tá, mas tem uma coisa que eu gosto de falar, que é interessante, assim, porque as pessoas não se dão conta disso. A gente se controla quando a gente tenta controlar o outro. Então imagina o seguinte, imagina que a gente está aqui conversando, né? Então enquanto eu estou conversando com você, eu estou, ao mesmo tempo, meu cérebro, ao mesmo tempo... Esse cara é muito perspicaz, porque ele juntou behaviorismo com filosofia, com uma parte mais cognitiva, neurociência, de uma maneira interessante. Está fazendo o que a gente costuma chamar de teoria da mente, que é tentar entender o que vocês estão querendo e como que vocês estão processando Isso daqui, por exemplo, é filosofia da mente. É mais filosofia. essas informações. E aí ele vai adaptando essas informações para chegar no objetivo dele, que é fazer vocês compreenderem isso ou assumir o mesmo ponto de vista que eu. Uma manipulação. Se você quiser chamar de manipulação, pode chamar de manipulação. Eu diria que o controle se estabelece nessa relação entre eu e o outro. Ou melhor, entre o meu cérebro, o que o meu cérebro acha que o outro está pensando e o que ele quer do outro. Certo? Então, de certa maneira, o controle é sempre contextual. E essa é uma palavra que eu vou usar bastante, assim, contexto, né? Porque a gente acaba criando situações na qual a gente tem demandas para responder. A gente criando situações, as situações vão criando demandas para nós responder. Isso que ele está falando é muito importante, porque muitos neurocientistas trazem a mente, o cérebro, como se fosse algo isolado, como se não tivesse um contexto, como se os estudos de neurociência fossem a realidade. Mas o contexto importa muito. E isso eu acho que vai ser um dos insights da psicologia. A gente não é só um cérebro. E a gente vai buscando, o nosso cérebro vai buscando essas informações, organizando elas para que a gente possa dar conta dessas demandas. Então essa história assim de eu me controlo ou eu controlo as situações, ela é muito relativa, porque ela está muito ligada à forma como a gente experimenta essas situações, certo? E aí tem um detalhe que para nós é importante, assim, né? Eu gosto sempre de começar a falar das coisas a partir de um ponto de vista que para mim é essencial para a gente entender o trabalho da psicoterapia e, de certa forma, também o trabalho da avaliação neuropsicológica, né? O que está em jogo numa ciência psicológica? A experiência do indivíduo, né? Por que eu falo da experiência do indivíduo? Porque se a gente for parar para pensar, tudo que existe está, de certa forma, dentro da nossa experiência. Não existe nada acontecendo fora da nossa experiência. Certo? Tudo que a gente vive e experimenta é o que está acontecendo aqui e agora. Tipo, a nossa realidade é limitada aos nossos sentidos. Tipo, a nossa realidade é a nossa experiência. Né? Você está dormindo, está tendo um sonho. O teu sonho, naquele momento, ele é real. Certo? Enquanto você está experimentando, ele é. Depois você acordar assim, foi, graças a Deus, passou. Dependendo do sonho, até ser puta, que bosta. Né? Mas enquanto você está ali sonhando, enquanto o cérebro está ativo durante o processo de sono, né? Fazendo seus ajustes metabólicos, você gera uma experiência. Você gera uma experiência, e essa experiência, dentro daquele contexto, pode ser efetivamente confundida com uma realidade. Né? Então, a gente está, de certa forma, preso nas nossas experiências, né? Nós somos um produto das nossas experiências. E a nossa experiência é um produto do sistema nervoso central, né? Isso é interessante também para a gente colocar. Então, quando a gente pensa em psicologia, do meu ponto... Isso é uma coisa interessante, né? Claro que tem uma realidade, independentemente dos nossos sentidos. Mas a gente só consegue chegar na realidade por conta dos sentidos. E até plantas e indivíduos com sistema nervoso menos desenvolvido ou sem sistema nervoso. Então, por exemplo, planta não tem um sistema nervoso, mas tem um equivalente, né? A neurônios, vamos dizer assim. Mas uma pedra, por exemplo,
não consegue, talvez... A gente não tem uma evidência de que uma pedra consegue aferir a realidade, consegue chegar na realidade. Então, e o que é que tem que ter para conseguir perceber as coisas? Uma das coisas é estar vivo, né? Coisas vivas geralmente percebem as coisas. Ponto de vista, a gente está pensando na experiência individual. Aí depois eu vou ter que falar um pouquinho sobre essa questão do indivíduo também, né? Porque ele ganha um contorno específico dentro dessa perspectiva da neurociências, né? Mas a gente está falando de experiência, a gente está falando de como que como um fenômeno circunscrito no tempo e no espaço, gera uma realidade, que é a minha própria experiência. Certo? E aí a psicologia é engraçado que ela surge no momento a partir de uma suspeita, de que a forma como eu experimento as coisas é diferente da maneira como você experimenta as coisas, certo? Na verdade, Esse cara é muito didático, mano, que é isso, meu Deus do céu. É uma questão bastante antiga na psicologia, né? A psicologia, ela em muitos aspectos, ela é herdeira da física, né? Porque no século XVIII, XIX, quando a física começou a se desenvolver, a gente tinha um problema com as medidas, porque com as medidas eram feitas com cronômetros, com observações sem grandes equipamentos, a gente podia ter diferença de uma medida, por exemplo, uma medida do corpo celeste, de um observador para o outro. E aí nasce uma disciplina da física que vai se chamar de psicofísica, né, encabeçado por alguns autores como Fichtner, Titchener, que são caras que vão tentar entender como é que ocorre essa percepção e como é que ocorre essa distorção da percepção. E isso vai dar, de certa forma, origem à psicologia, né? Os estudantes de psicologia sabem disso. Vai ser criado um laboratório específico, que é o laboratório da cidade de Leipzig, né? Que é considerado um ponto inaugural. Inclusive, você sabe quem é o criador da psicologia? Não é Freud, não é Skinner, é um cara que eu acho que ele vai falar agora, né? O Wundt, justamente nesse laboratório. A gente, de fato, aprende isso no curso de psicologia. Da psicologia como ciência, né? E a partir daí, a história da psicologia vai se desenrolando a partir de um conjunto de teorias que vão tentar explicar efetivamente como nós geramos a nossa experiência, né? Outras áreas da psicologia gostam de chamar isso de subjetividade e subjetivação. Certo? Então, como é que nós geramos a subjetividade? Certo? Porque, por exemplo, tem experiências que são que a gente pode compartilhar. Todo mundo está vendo esse copo aqui. Certo. Perfeito, é uma experiência compartilhada, né? Posso descrever o copo e você pode, inclusive, reconhecer esse copo pela minha descrição a partir da linguagem. Mas tem elementos dessa experiência que são privados. Né? Por exemplo, você, esse copo é legal, esse copo me lembra uma festa que eu fui, esse copo, sei lá, não gostei. Enfim, você pode ter uma experiência interna com esse objeto que ela talvez não seja tão facilmente compartilhada, certo? E esse é um aspecto muito interessante sobre a questão da experiência e da psicologia, porque a ideia da psicologia, a gente construir um conjunto de conhecimentos e de procedimentos que ajudem as pessoas a organizar suas experiências, né? Nós somos o produto da organização das nossas experiências. Então você vem desde que você foi concebido, gerando experiências que vão organizando o teu sistema nervoso central, e essa organização vai fazendo com que você tenha uma construção de realidade que é muito singular. Talvez não tão singular quanto a gente gostaria, mas é singular, né? Então, a psicologia é, ao mesmo tempo, uma ciência que busca criar conhecimentos que possam ser compartilhados, mas, ao mesmo tempo, fazer um design, um desenho da experiência pessoal de cada indivíduo. Uma coisa interessante sobre isso é que a psicologia, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a psicologia, ela tá na corda bamba entre as ciências humanas e entre a saúde. Algumas áreas da psicologia vão ser mais investigativas, né? Vai fazer um trabalho que a gente chama de heurístico, já outras não, vai fazer um trabalho mais de saúde mesmo. Então a terapia, por exemplo, é um trabalho de saúde, como é a fisioterapia ou a medicina. Isso tem muito a ver com o que ele está falando. A gente está numa tensão, na corda bamba. E o processo mas esse problema, assim, tipo, tu falou dessa origem da psicologia entrando como uma ciência.
Mas eu tenho a percepção de que ao longo dos anos foi meio que se afastando da parte científica e entrando muito em questões mais pro lado de humanas do que de científico, assim, sabe? Tipo, as questões da psicanálise vai meio que... Não contra, mas tipo... É Cara, diferente da neurociência A em gente si. tem que entender que na história da psicologia a gente tem vários elementos que vão construir a psicologia como ciência, né? Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que quando eu falo do surgimento da psicologia como ciência, eu não estou falando do surgimento da psicoterapia. O surgimento da psicoterapia ele vai se dar, não essencialmente, mas preferencialmente a partir do surgimento da psicanálise, né? Todo mundo que é psicoterapeuta, de alguma forma, eu costumo falar disso, é herdeiro da psicanálise, né? E a psicanálise, ela é uma coisa interessante, porque... Isso aqui é algo que talvez irrite alguns psicólogos, mas a clínica, como a gente conhece, é inspirada em Freud. E não tem muito o que fazer. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a psicanálise é uma construção de um neurologista. A psicanálise não é uma construção de um filósofo. Ela é uma construção de uma pessoa que parou e se deteve por um fenômeno que chamou muita atenção dela. E qual era o fenômeno que chamou a atenção dela? A relação corpo-mente. Certo? O Freud, de repente, olhou para as pacientes conversivas, né, conhecida como histérica, e disse, caramba, mano, a mente pode modificar a percepção e o comportamento do corpo, a tal ponto de fazer as pessoas terem graves prejuízos funcionais. E eles, puta, como isso funciona? Naquela época, os recursos e o conhecimento neurológico não era tão abrangente quanto a gente tem agora. O Freud precisou, obviamente, criar os métodos dele e criar uma metáfora que sustentasse aquilo. Certo? E aí o Freud vai lá nos gregos, vai pegar o Édipo, toda aquela história que a gente conhece. Mas a coisa que fez com que a psicanálise surgisse é a mesma que atrai hoje as pessoas para neurociências, que é essa relação entre corpo e mente. Por que eu estou botando aspas aqui? Porque mente é um negócio que não existe, meus alunos já sabem muito bem disso. Mente é um conceito improdutivo. Por quê? Porque ele não é útil para a gente estudar os fenômenos comportamentais. Daqui é uma provocação muito boa. Certo? A utilidade dela é vazia em termos O que eu falei no começo do vídeo, né? de conceito para a gente produzir conhecimento de como. E aí vai ter alguns autores que vão tentar defender que a mente... O que é a mente, né? E que a mente existe. Um dos autores, o Steven Pinker. O que é a mente? Como a mente funciona, aliás, né? O Pinker que tem publicação em revistas muito boas, né? Como a Science. Mas não precisa ser o Pinker. O Pinker é um autor mais panfletário, né? Eu acho. Mas tem um autor chamado Mário Bunge, que morreu em 2022. Que ele tem um livro chamado Mind and Matter. Bunge. Que ele vai tentar defender que a mente é... Aqui. Que a mente é matéria. Nossa, que livro, cara. Meu Deus do céu. Mas interessante essa provocação do Como Perin. que o ser humano responde ao contexto de uma forma geral. Mas em, né? em que contexto existir a mente é útil? Eu não entendi. Em nenhum. Bom, vamos pensar assim. A mente não é útil. Gostou desse corte? Legal esse corte. Eu queria ver a explicação dele sobre a questão da mente. Mas é uma... Isso é uma coisa interessante se pensar, né? Que você falar... Ah, não, algo aconteceu porque na minha mente aconteceu alguma coisa. Não é muito útil. Não explica muita coisa. E aí a gente vai para outro debate. Mas é isso aí. Fica um debate aí para outro dia, né? Se vale a pena usar construtos mentalistas. O que é um construto mentalista? Né? Como é que a gente chega... Como é que a gente mede algo em psicologia? Mas fica aí a coceirinha para você.